all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. In the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. For you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. I just wanna be happy.
Muito boa noite, amigos do podcast Ponto de Vista. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do nosso programa de política de Londrina e região, né, Jean Monteiro? Eu sou Aguinaldo Nascimento, estarei no comando aqui dessa transmissão. Ao nosso lado, Jean Monteiro. Jean, é um papo estranho, mas senti saudade de você essa semana. Sério, Aguinaldo? Sério, surpresa, exatamente, viu? Cara. Não bloqueei ele, essa semana foi tão light, não me encheu as paciências. Muito boa noite. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite aqui ao nosso convidado. Hoje, numa quinta-feira, Aguinaldo, não na famosa quarta-feira que a gente sempre apresenta, né? Exatamente. Hoje é quinta-feira, estamos testando aí novos dias. Vocês já viram 2 programas gravados que passaram aí. Exatamente. Hoje estamos numa quinta-feira, estamos vendo aí o que mais agrada a nossa audiência, não é verdade, Jean Monteiro? Exatamente, Aguinaldo. Formatos diferentes, gravados, fora do dia convencional, né? Mas sempre estamos aqui, uma vez na semana, trazendo política e informação para você. É isso aí. E hoje, Jean Monteiro, temos uma presença ilustre aqui na nossa bancada, né, Jean? Exatamente, Aguinaldo. Hoje, a gente volta às origens, volta para Londrina, né? Porque nas últimas 2 semanas foi Curitiba, depois foi Arapongas e hoje tá aqui conosco um deputado estadual que representa Londrina. Também já foi vereador. Temos aqui Jairo Tamura, Aguinaldo. É isso aí. Jairo Tamura, seja bem-vindo à nossa bancada. Dê sua boa noite. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Jean. Isso é amor antigo de vocês dois, hein? Não dá pra ficar brigando, não. Senão vão se encontrar sempre, né? É, exatamente. Mas até uma oportunidade importante, né? Até desculpem a demora, porque era para eu estar lá no Rio Grande do Sul, representando a Assembleia, numa discussão sobre alguns assuntos importantes do Estado do Paraná, onde eu gostaria de conhecer muito o padrão do sistema que eles estão usando com leis lá, é o sistema integrado. Então, é um sistema integrado que usa muito no agronegócio, e era para mim estar lá. Mas a gente tinha também essa oportunidade de hoje estar aqui em Londrina, porque foi entregue 128 residências, moradias para as pessoas que precisavam ter dignidade e respeito, e que foi entregue pelo governo do estado. Eu também não poderia deixar de estar presente aqui na cidade de Londrina, entregando 128 moradias. Que legal. E não menos importante a sua presença no podcast Ponto de Vista, né? Estamos aí há quase 2 anos, na verdade. Vai fazer 2 anos, né? O seu nome sempre foi cotado aí quando era vereador, virou deputado, falou que virou deputado, mas já consegue mais também, né? Então vamos aproveitar muito a sua presença aqui. Agradecemos de antemão a sua participação. E Jean Monteiro, a gente sempre inicia falando dos nossos amigos apoiadores, na verdade? Exatamente. Que são eles: a CSG Multibancos, GL Brindes Personalizados, DF Ambiental, Bacarim Viagens e Turismo, Pet Shop Pet Guaporé, Chrome Winks Ar-Condicionados, Estúdios 43 e Luz Salgados. Esses são os nossos apoiadores do programa de hoje, e se você quiser ter a sua marca divulgada, é só entrar em contato, chama aí no DM ou manda lá no telefone 999467010, que a gente vai fazer um bom negócio com você e divulgar essa marca também. Exatamente. Quer começar? Vamos começar, Aguinaldo. Podemos começar. Aqui, para que você... Vou chamar de você. Senhor não, o senhor tá difícil. O senhor tá muito longe. Não, tá muito longe ainda, vamos chamar de você. Para que você fique à vontade, a gente vai pegar bem leve no começo, tá? Obrigado. Jean Monteiro montou um texto aqui que eu falei, cara, não vai dar tempo nem de ler isso aqui lá. Como é que você quer fazer tudo isso, né, Jean Monteiro? Mas vai dar tempo, Aguinaldo. Vai lá, Jean. Bom, deputado, para iniciar, antes da gente entrar na questão política, os cargos que você já ocupou e da sua representatividade, quero entender um pouquinho quem que é o Jairo Tamura, de onde veio, o que se formou, para a gente entender como seguir o caminho político. Então, fale um pouquinho sobre Jairo Tamura. Sabe, Jean, a formação de pessoas que vêm para a política muitas vezes são herdadas pelos pais, né? Ou por alguém que já tinha um vínculo na política. Mas, na verdade, eu vim de uma família de imigrantes. Meu pai é imigrante japonês, veio do Japão. E desde pequeno eu me conheci sempre trabalhando para a sociedade ao nosso entorno. Porque a imigração japonesa trouxe essa dificuldade na vida daqueles primeiros imigrantes, onde eles se reuniam para diminuir a dificuldade em associações, sempre compartilhando alimentos, sempre tentando fazer o melhor da educação para os seus filhos, e também todo mundo voluntário. Eles entravam arrumando
uma instalação, varrendo, limpando, colocando as mesas, cadeiras, fazendo ornamentação, para seguir sempre a cultura e a tradição. Então eu vim assim, e sempre pensando em coletividade. Então isso foi minha formação. Eu sou formado em agronomia e direito, e desde que era pequeno já assumia, fazia parte de grupo de jovens, de igreja, de cooperativa. Quando na faculdade fui de associação atlética, presidente, fui de centro acadêmico. Então eu sempre fiz parte de voluntário, de associações que faziam parte da minha vida no momento. Isso eu acho que naturalmente a política veio nela. A minha família é de Uraí, né? O meu pai foi prefeito em 76 a 82 lá. Aí depois eu tive um tempo fora plantando café em Minas Gerais. Aí por questões até assim, de amizade, eles me trouxeram de volta para ser candidato a vereador em Uraí. Então já tinha um pezinho na política, né? Pois eu não sei se na época o prefeito atual, o prefeito da época, era um grande amigo nosso, um médico lá, Dr. Osnir Borg, ele me convidou para ser candidato a vereador, mas eu também não tinha intenção, porque eu estava trabalhando e vivendo em Minas Gerais, né? Aí eu acho que foi até um motivo, junto com meu pai, para me trazer de volta, porque senão eu ficaria para a região de Minas Gerais. Então foi uma situação diferente na minha vida, que depois eu desconfio que eles me trouxeram para mim voltar para Uraí para ser alguma coisa política na época, né? Porque meu pai tinha um histórico muito importante na cidade, de construção, fez muitas obras, foi uma pessoa que sempre se dedicou para a sociedade, né? Então isso tornou um nome importante lá na política e um nome importante na sociedade. Mas aí, nesse mesmo período que eu estava como vereador, meu pai faleceu. Então, chegou a ser eleito vereador? Fui eleito vereador, né? Fui um dos mais votados lá. Aí, nessa época, meu pai faleceu, teve um tumor no cérebro. Aí ele faleceu, aí eu me desgostei, eu falei assim, não quero mais saber de política, eu tenho que cuidar das nossos bens, né? Que a gente tinha propriedade rural, eu era agrônomo, e tinha que cuidar, porque meu pai já não estava mais presente. Então eu falei, eu não vou mexer com político, porque eu tenho que cuidar da nossa particularidade familiar, né? Então eu sou o mais velho da nossa família, então eu tinha o dever e a obrigação de cuidar. Por isso que aí depois eu parei, vim para Londrina, montei uma empresa aqui em Londrina, tive uma concessionária de automóvel da Honda Automóveis. Quando a primeira unidade do Brasil foi montada, a fábrica no Brasil, eu consegui ter a concessionária da Honda Automóveis aqui na cidade de Londrina. Então isso foi um avanço muito grande também na minha vida empresarial. E depois disso, meu irmão, aí pegaram meu irmão caçula lá e ele foi prefeito da cidade de Uraí. Então nunca escapou da política. Não escapou. Pelo bom nome que meu pai deixou lá, né, na cidade de Uraí. Com nome de respeito, nome de honestidade, nome de responsabilidade. Mas aí eu já estava em Londrina. Aí no fim eu fui presidente da CEL, que sempre participei voluntariamente em todas as... onde a gente estava como voluntário. E no fim caiu de novo para mim a ser vereador em Londrina. Aí no fim não deu como escapar. Eu fui, então, 3 mandatos aqui na cidade de Londrina. 2 vezes presidente da Câmara, líder de 2 prefeitos diferentes. Fui prefeito interino. Então isso, na verdade, assim, a gente não foge muito da luta, né? Normalmente a gente pergunta para os nossos convidados quando foi que o bichinho da política picou, né? Ele já estava no meio da família, já nasceu dessa forma, né? Já são o próprio bichinho, né? Então, o que mais ficou curioso, dá para a gente aproveitar a mesma pergunta, quando foi o exato momento que você quis voltar para vereador. Como que foi esse relance? Você já estava aqui, claro, seu irmão, né, foi prefeito lá em Uraí. Não sei se foi nesse momento que deu essa vontade ou se alguém falou, agora tá na hora de você assumir alguma coisa em Londrina. Como que foi isso aí? Não, na verdade, para mim foi muito sempre natural, né? Porque assim, eu quis ser. Sempre assim, nós sempre trabalhamos voluntariamente em entidades e naturalmente eles olham como uma liderança, que precisa ocupar um espaço e muitas vezes o espaço na política. Na época que eu fui candidato eu ajudei muito o Roberto Canachiro, que era vereador já de longa data, né? E a minha intenção era que ele fosse o nosso deputado, né? Assim como foi o Mero Guido. Então nós não conseguimos fazê-lo como deputado. Aí no fim, quando na nossa conversa nós tivemos
Ele falou assim, Jário, você tem que se preparar porque nós não temos outro bom nome. Claro, tem outros nomes, né? Mas que dá para seguir representando toda a comunidade nipo-brasileira aqui em Londrina. Então você podia se preparar para poder ser depois de mim, né? Aí, naturalmente, eu fui candidato e ganhei, e ele também ganhou. Então, aí nós seguimos junto a nossa carreira política, né? Legal, que legal. Esse é o primeiro caso que a gente vê, né? Que já nasceu político, né? Na verdade, já tinha vocação, né? Já tinha vocação política e não abandonou isso, guardado todas as dificuldades que teve. Na verdade, é uma escola. Eu acho sempre, eu vejo como uma escola, né? A política tem que ser uma escola, sabe, Aguinaldo? A gente não pode chegar e já entrar na faculdade sem passar pelos anteriores. Eu sou desse ponto. Então eu aprendi desde então que eu tinha que fazer parte de associação, entidades, aprender melhor como você tem que se preocupar com as pessoas, o que você pode fazer melhor. Aí a política veio como vereador e agora como deputado estadual. Então seguindo uma carreira, mas carreira que seja de construção. Como se fosse uma escola. Você passa primeiro pelo fundamental, depois ginasial, depois o colegial e depois faculdade. Então eu cheguei nesse ponto. Que legal, que legal. Bom, pelo jeito temos histórias hoje, né? Vamos desejar aí boa noite para o pessoal que foi chegando na transmissão e talvez pela audiência de Jair Tamura, que já está frequentando pra gente. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreve lá, dá uma forcinha pra gente, não custa nada e ajuda bastante a distribuir conteúdo de política, que todo mundo acha que é chato, que é maçante. A gente tenta levar de uma forma um pouquinho mais legal, mais descontraída. Vamos dar risada bastante aqui, né, Jean Monteiro? Exatamente. Então, ajuda a gente aí, se inscreve, compartilha, manda uma mensagenzinha lá que ajuda bastante, tá? Desejar uma boa noite pro Adriano Marcon, o Fernando Aranda desejando boa noite aqui, Gabriel Lopes, boa noite, Aguinaldo, boa noite, Jean, boa noite, deputado Jairo. E o perfil Curta do Terror também desejando boa noite aí, seja bem-vindo aí. Então, se tiver alguma pergunta ou algum fato que conheça de Jair Tamura, coloca aí, porque ele falou que ele não vai fugir de pergunta nenhuma, então fiquem à vontade. E não se esqueça de deixar o like aí pra gente, né? Exatamente. Bom, já que a gente começou falando um pouco da vida pessoal de Jair Tamura, porém a vida pessoal e a vida política se interligam, né? Não pode, né? Não pode, é quase a mesma coisa, né? Quero que você fale um pouquinho sobre sua experiência como vereador aqui em Londrina, tá? Como foi a experiência para você? Se teve algum projeto, algum momento marcante nessa sua carreira, nesse seu período como vereador, que foi 3 mandatos. Fale pra gente sobre as dificuldades e como foi ser um vereador aqui por Londrina. Sabe, ser vereador hoje é uma missão. Eu acredito que seja uma missão que foi desempenhada para você dar o melhor, mas na parte do cuidado com as pessoas, né? Então, ser vereador de uma cidade como Londrina, a primeira dimensão da cidade é muito grande. Você tem uma cidade com 600 mil habitantes, com distritos rurais, com várias dificuldades de cada bairro, de regiões, mas que você tem que conhecer. Ser vereador é isso. Eu acho que ser vereador hoje é um aprendizado em vidas diferentes. Você tem cenários de possibilidades que você tem que conhecer melhor. Então, aquele vereador que vai sem ter, talvez, um conhecimento do que vai fazer, eu acho muito difícil ele prosseguir na carreira, eu acho. Então, você tem que dar o melhor, mas em todos os setores, né? Eu não estou desmerecendo nenhum que briga pela causa própria, né? Tem uns que é causa diferente da outra, né? Mas eu acredito que para ser futuramente um governante, uma pessoa que possa crescer, ele tem que conhecer como um todo. E eu fiz questão de conhecer todos os bairros, as cidades, a cidade como um todo, as dificuldades todas, e vejo que isso me tornou uma boa pessoa na política, né? Sempre pensando no melhor e projetos importantes. Todos os projetos que nós fizemos tinham propósito. Propósito de leis que ficaram e propósito de poder mostrar algo que possa ser melhor de hoje para ontem. Então acho que isso faz com que a política seja útil na sociedade, não uma política que possa ser uma matéria ruim para ser discutida, né? Então acho que é isso aí. Quando você falou, Aguinaldo, que falar em política é uma coisa que muitas vezes não desagrada, mas eu vejo diferente, que a política tem que ter assuntos que agradam, tem que ser solução. Se a gente tem um problema hoje, a política tem que ser solução. Porque é um bem comum.
né? Quando você fala em trabalhar para a sociedade. Então, acho que isso torna, às vezes, a política de uma forma diferente, né? Eu não sou herdeiro de uma carreira política porque eu estou herdando algo de alguém. Eu estou construindo algo que seja melhor para que depois outros possam usufruir. Se meu filho, alguém da minha família quiser ser realmente um político, ele vai ter que construir a vida dele. Ele tem que construir da forma dele, da forma de pensar dele também. Eu posso até mostrar qual a forma que eu penso, para ver se ele vai se adaptar ou se vai seguir a mesma forma que eu penso. Mas sabe, quando você pensa que as pessoas ao teu lado estão felizes pela sua atuação, aí sim a vida da política vale a pena. E qual ano foi que você foi eleito em Uraí? Uraí foi em 92 a 96. 92 a 96. Já né? um pouquinho de tempo, né? É sobre isso a minha pergunta. Né? A política hoje, ela mudou muito, né? Mudou. Lá dos anos 90 e agora nos anos 2000, 2020, muita coisa evoluiu. Quero que você faça um paralelo aqui pra gente, fale como foi sua primeira campanha lá, acho que em 91, né? Você foi eleito Isso. em 92, e a sua última campanha agora, que foi, acredito, para vereador em 2024. Isso. Quais que são as diferenças e as dificuldades que você enfrentou agora que você não enfrentava no passado? Na verdade, a última eleição aqui não foi 2024, que eu não fui candidato a nada, né? Não, fui candidato. Eu fui em 2020, né? Em 2020 que eu fui eleito e terminou agora em 2024. Mas a situação, assim, são diferentes porque quando eu fui vereador em Uraí, é uma cidade pequena, muito pequena. Então, quando você tem essa particularidade de ser uma cidade pequena, você conhece todo mundo. Você conhece desde o vizinho teu até a população lá do bairro longe, porque é muito próximo e se cruzam as vidas, né? Seja no cenário de um futebol, seja no cenário de algo que seja aniversário da cidade, algum evento, e você sempre está se entrelaçando no conhecimento das pessoas, né? Então você conhece todo mundo de cidade pequena. Cidade grande é diferente. Você tem particularidades que são inerentes, por exemplo. Você pega bairros que são desprovidos de qualquer infraestrutura, né? Que não tinham nada. Então você tinha que trabalhar para melhorar esse bairro. E melhorando esse bairro, você melhora a segurança, melhora a parte educacional, a parte de saúde. Então você tem que pensar diferente. Esse aprendizado, por isso que eu falo que a carreira tem que ser dessa forma. Você tem que aprender a cada instante, desde pequeno até o maior, para chegar numa carreira maior, né? Senão, você fica numa bolha muito próxima de você. E você tem que começar a pensar que a vida das pessoas, quando você é um gestor ou quando você ocupa um cargo, a dimensão e amplitude do teu cargo é que você tem que conhecer a todos. E isso fez com que, como vereador em Londrina, eu aprendesse muito. Então, são modos diferentes, né, da época que são diferentes, mas o cenário de uma vereança se falasse assim, Londrina e Curitiba, que tem uma dimensão de cidade grande, eu acho que não mudaria da época de 92 até agora, porque são situações de localização que você vai formar ao teu trabalho, né? Legal. Você foi por 3 mandatos em Londrina, 3 mandatos. Consegue, vou botar ele na saia justa aqui agora. Consegue nominar qual foi o mais tranquilo, qual foi o mais pesado? O mais tranquilo, eu digo assim, que sempre nós tivemos momentos diferentes, né? Quando eu fui vereador a primeira vez, foi em 2009 a 2012. E essa época foi aquela época muito difícil, muito mais difícil, porque foi a época que nós tivemos cassação de 2 prefeitos, né? Nós tivemos uma cassação até do candidato Antônio Bellinati, e entrou o Barbosa Neto, que concorreu e ganhou, né? Então, essa época do Barbosa também foi muito difícil. Que foi cassado, né? Foi muito difícil que foi cassado. Então, a instabilidade política nessa época foi muito ruim para a cidade. Eu falo muito ruim para a cidade porque quando tem algum cenário negativo, a cidade paralisa com os projetos. Então, isso aí paralisa a cidade como um todo. Então, essa época eu falo que foi uma situação muito difícil nesses 4 anos. Depois eu fiquei 4 anos fora, né? Nós tivemos uma dificuldade partidária, de formação de chapa. Eu fiquei 4 anos fora e depois eu reassumi em 2017. Que aí eu ganhei em 2017 por um voto diferente do Padre Roque. Essa foi a eleição mais difícil para mim, porque eu ganhei do Padre Roque, era vereador, eu não era.
por um voto de diferença. Então, por isso que eu falo a todos os vereadores, todos os candidatos que fazem parte que vão pensar na eleição, todo voto é importante, porque eu ganhei por um voto de diferença uma Câmara de Vereadores numa cidade de Londrina. Você vê. E se empatasse, eu perdia porque ele era mais velho que eu. O critério de desempate era a idade, então ele ganhava de mim. Então essa foi a diferença. Mas de 2017 até 2024, eu acho que foram anos bons que a cidade construiu muito e cresceu muito na parte pública. E nós trabalhamos muito para isso. Né? Eu achei que você ia falar a parte mais difícil, a época da famigerada Covid, né? Vou ter que colocar um pi aí, né? Mas enfim, aquela doencinha lá que teve, aquela pandemiazinha. Eu achei que você ia comentar que teria sido essa parte, mas analisando 2 cassações nos mandatos, eu acho que foi mais tumultuado essa época aí mesmo. A gente analisou muito o cenário político, né? Agora, o cenário realmente da época da pandemia foi um cenário muito difícil porque era desconhecido, né? Até então. Tudo novo. E eu estava como líder do prefeito Marcelo Bellinati e nós acompanhamos de perto essa solução para a pandemia. Então a gente tinha reunião diária com promotoria, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, juizado, né, Tribunal de Justiça, tudo para procurar a melhor solução. E a melhor solução desconhecida, né? Então a pandemia realmente foi uma coisa inusitada, mas Londrina, apesar de todas as dificuldades, todas as mortes que infelizmente aconteceram, muitos amigos nossos perderam a vida por causa da Covid, mas eu acredito que Londrina não foi muito diferente de outras cidades, mas Londrina conseguiu ainda assim pacificar e segurar muitas pontas nessa época. Eu acredito que nós tivemos momentos difíceis na pandemia e momentos que até eu brigava muito com o prefeito Marcelo Bellinati, no bom sentido, para que seria mais enérgico. Porque, assim, tem situações que nós tivemos fatos políticos na região que queriam liberar para Londrina sofrer. Eu era o contrário. Eu falei, não, todo mundo tem que sofrer junto, todo mundo tem que procurar a solução junto. Na época, até a Apucarana queria liberar o comércio e Londrina fechado. Eu falei, não é absurdo, não pode ser. Não pode ser assim. Todo mundo fecha, ou todo mundo abre. Então, para mim, todo mundo tinha que abrir. Que a gente tinha que trabalhar conscientemente com as pessoas, que as pessoas também não pudessem morrer economicamente, né? Mas tinha que ter uma solução econômica para todos, porque senão muitas das empresas faliram, muitas empresas não tiveram recurso, ainda sofrem até hoje, né? Então isso aí foi uma dificuldade muito grande econômica na cidade e todo o país, né? Quem foi microempresário aí, pequeno e micro, sofreram muito mais, né? Eu, na época, tinha uma barbearia localizada no centro, né? Foi um perrenguezinho, pagar aluguel todos, fechado, né? Lá, funcionário querendo trabalhar, a gente tendo que segurar e fiscalização. Falei, enfim, né? Você vê a cadeia, né? O pequeno empresário não tinha a receita. Aquele que sobrevivia com aluguel, que era a tua renda, também não tinha receita. Então você imagina a cadeia toda que sofreu com isso, né? Exatamente. E fora, muitas vezes, não tinha remédio. Na época eu estava na Câmara, nós doamos da Câmara 20 milhões de reais. 20 milhões para a gente poder passar para o HU, né, para concluir o leito da maternidade, que era maternidade, para concluir, para ser leito de Covid. Né? Você imagina não ter o governo do estado, até uma das coisas que eu briguei muito, e hoje eu tenho que brigar sempre. O governo do estado não tem dinheiro para acabar um leito que seria para todo o Paraná. E nós tivemos, da Câmara Municipal, tivemos que doar. Nós doamos dinheiro da nossa Câmara Municipal para a gente comprar luva, para a gente comprar material utilizado em lugares que estavam recebendo pacientes da Covid. Itens básicos, né? Item básico que o poder estadual e federal não tinha dado. Exatamente. Sabe? Então, por isso que acho que foi um esforço conjunto para que todos pudessem doar um pouco mais, para que tivesse minimizar o problema que era a Covid. Bom, antes de ir pro lado de Curitiba, da Assembleia, né, que a gente está curioso aqui, né? Já estava para entrar nisso. Eu, assim, enquanto vereador aqui em Londrina, normalmente a gente pergunta para os vereadores que vieram ou que já não são mais, se tem algum projeto que ele se orgulha mais, se tem algum momento que
que ele aproveitou mais, ficou mais feliz lá na Câmara de Vereadores? Você tem algum fato assim que você queira comentar? Algum projeto que você se orgulha muito? É esse aqui, Jair Tamura participou. Não, acho que são vários projetos que nós fizemos, entre eles, alguns que poderiam ser até desconhecidos, por exemplo, o embarque e desembarque nas escolas, em frente às escolas. Então, o que nós fizemos na época? É proteção para as crianças, que muitas das crianças iam até sozinhos para a escola. O que nós propusemos que é lei? A velocidade máxima de 30 km por hora, ter faixa elevada em frente à escola, que muitos ainda não têm, que deveriam ter, né? Sinalizadores com aqueles ajudantes em frente à escola, em horário de saída e entrada, que monitorasse um trânsito com apetrechos de segurança para ajudar na passagem de uma faixa de pedestre as crianças que estavam com risco até de um atropelamento, né? Então, tudo isso foram projetos importantes, embarque e desembarque. Nós fizemos, na época, a lei do fio, da regulamentação dos fios soltos na cidade. Esses até de então, telefonia, de... tudo. Até foi copiado. Como a gente tinha um projeto de lei que demorava o trâmite para passar todas as comissões e até ser aprovado, por exemplo, Cambé copiou, fez um decreto. Antes de eu aprovar a lei, mas o projeto já estava lá em mãos, muitas cidades já copiaram aquilo que a gente estava fazendo e fizeram antes com decreto. Então, nossa lei vigorou, e está vigorando até hoje, porque a Copel hoje é a responsável hoje pela parte de energia elétrica, que detém os postes e os fios, mas ela aluga para as companhias de telefone e companhias de internet. Só que não tem regulamentação, fica aquele fio solto, né, causando não só transtorno visual, de poluição visual, mas também causando acidente em motocicleta, tá? Que causaram mortes, já causaram acidentes nas pessoas, e que é um absurdo a gente não ter uma punição. Aí eu fiz através de um projeto de lei que a Copel receberia uma multa de 4.000, reincidência dobrada. Então, aí eles começaram a se preocupar, começaram a mexer. Dói no bolso. Dói no bolso da Copel. Não, mas nós não temos responsabilidade, mas vocês alugam. Então a responsabilidade caiu para vocês. Né? Aí fizemos várias discussões sobre isso na época e conseguimos aí que a Copel se mexesse. Ainda falta muito. Ainda porque ainda está muito desorganizado. A reorganização ele precisa acontecer. Nós estamos começando a cobrar via Estado, né? Então isso é uma lei importante. E eu fiz 8 leis do autismo, que desde 2017 a gente já se preocupava com o autismo. Então nós começamos a planejar desde então qual seria o primeiro passo para chegar nos passos seguintes. Então fizemos a carteirinha municipal, que na época não tinha estadual, não tinha nacional, mas eu peço a todos ainda que façam a carteirinha municipal. Por quê? Pode fazer estadual, pode fazer nacional. Porque fica cadastrado aqui na saúde do município. Isso é estatística pública para a gente poder usar para saber a quantidade de famílias que realmente têm o autismo na sua casa e que a gente possa pensar estatisticamente como que você vai procurar a solução para isso. Eu luto muito para a gente ter um centro de autismo aqui na cidade de Londrina. Conversei com a secretária já, eu falei para ela, veja aonde a gente pode fazer um centro, mas eu quero terapias gratuitas, neuro gratuito, equipe multidisciplinar gratuito para a pessoa que não pode pagar. Porque não podemos fadar e famílias que não têm condição financeira de não ter o mínimo necessário de dignidade para que seus filhos façam terapias precocemente, um diagnóstico precoce, para a gente poder inseri-lo na educação o mais rápido possível, para que qual que é o objetivo? Independência dos filhos. Para que no futuro eles possam viver independente sem a nossa participação. Porque a gente cria os filhos para eles serem independentes economicamente e socialmente. Então, se a gente tem dificuldade, imagine uma criança autista que ainda assim tem um aspecto de deficiência comportamental. Então, essa é a nossa missão e nós temos que trabalhar para isso. Que bacana. Aliás, um abraço para a Luciane Mariano. Acho que você deve ter conhecido a Luciane Mariano lá algumas vezes lá na Câmara, né? Não, ela é uma mãe que sente na pele toda a dificuldade e com razão, sabe? Que não tem... realmente o poder público hoje, ele ainda é deficiente em muitas das coisas. E ela tem razão sempre em poder brigar e poder buscar a solução.
Mas só que a gente também tem a dificuldade, como poder público, que falta muito, falta muito. O centro do autismo que era para ser feito ali, que nós brigamos tanto para ser ali do lado da UPA, na Arthur Thomas, parou de novo. Parou. Nós conseguimos uma verba, conseguimos tudo. Aí quando retomarem aquilo lá... O centro de reabilitação que teria uma ala exclusivamente do autismo. Parou tudo, sabe? Eu fui brigar lá no Ministério da Saúde para a gente poder retomar esse centro. Aí eles me falaram assim, a verba que veio para esse centro é X. E já não dá para fazer mais. Porque o tempo passa e não consegue fazer mais. Aí as empresas não querem mais saber de fazer. Não acho. E não tem como concluir porque a verba é fechada dentro do contrato. Sabe? Então nós estamos trabalhando muito para isso. Né? Eu acho que isso é importante. Falamos aí de Luciana Mariano, porque ela esteve aqui, a gente teve o prazer de conhecer ela na época da campanha, acabou virando amigo, nós vamos na casa dela tomar café, então, aliás, temos que marcar um outro dia com ela aqui para bater um papel. Ela briga muito comigo, viu? Ah, é? Já brigou? Com razão, mas eu entendo. Mas é a causa, né? Eu acho que todas, mas sabe, quando você tem, às vezes, uma dificuldade, o autismo tem alguns níveis, né? Então, depende do nível que tem, a mãe é 24 horas. Exato. E 24 horas que tem, às vezes não tem amparo de remédios, não tem amparo de situações mínimas, e também até de falar que um apoio psicológico. Porque qualquer família que fica 24 horas com um problema, sabe, ela não tem descanso, ela não tem prazer na vida, não tem nada que possa, no futuro, falar assim, olha, eu estou feliz hoje, pelo menos um momentinho de felicidade. Porque não tem. Sabe? Então, é com toda a razão. Toda a razão. É muito difícil, até qualquer um de nós, falar das dores dos outros, porque não é nós que vamos sentir as dores dos outros. Mas também os outros não vão sentir a nossa dor. Né? Exato. E do que você também passa. Então, nós temos que saber entender. Por isso que eu tenho esse ar oriental de ter uma certa tranquilidade, mas sempre pensando em solução. Sabe? Sempre pensando em solução. Então, agora, lá na Câmara agora, na Assembleia, esperamos que movimente mais para que a gente possa finalizar aquele mini elefante branco lá, né? Exatamente, né, Aguinaldo? É interessante a gente tocar nessa questão do autismo. Isso é algo que traz muito voto, é uma medida muito eleitoreira, né? Que é usado muito em ano de eleição. Ficou. Né? E muita gente vê que essa causa e coisa do tipo, né? Mas aqui mostra que não é ano de eleição e que a causa do autismo é algo importante aqui pro deputado. Então, muito feliz em saber que temos representantes que também lutam por essa causa, né, Aguinaldo? Exatamente. Sabe, hoje até na Assembleia nós temos várias pessoas que tem que é autista, tem outro que tem filho autista. Eu tenho um sobrinho autista, né? Mas eu vejo o seguinte, eu tenho sempre, para as pessoas que talvez me criticam, olham o autismo de uma forma eleitoreira, eu não faço isso para eleição. Eu faço isso porque se a gente não pensar numa missão, a gente sabe nós temos várias deficiências mesmo. Então todos, eu acredito que são filhos de alguém. São filhos que nós temos que também tentar ajudar. É claro que a gente não consegue ajudar todos, mas a política tem que ser assim, sabe? Você só pode ser um bom político na hora que você mostra resultado. Não é política eleitoreira. Eu acho que você tem que estar presente. Eu não sou o dono da verdade, não sou a pessoa que vai salvar o mundo, mas eu quero participar para mim dar a minha contribuição, eu quero dar. Eu vou dar mesmo que me critique. Porque se eu fizer uma partezinha para ser melhorada, eu estou fazendo a minha parte. Seja quem critica, que faça a parte dele. Né? Aqueles que falam que é política eleitoreira, que façam a parte dele naquilo que ele pode. Porque assim, ele vai sentir na pele o que os outros vão fazer também. Sim. Né? Acho que isso é importante. Bom, agora, já que a gente citou... Posso ficar quieto agora? Você quer falar um pouquinho? Deixa eu... Pode falar um pouquinho, tá, já? Falei muito. Agora, já que citamos Curitiba, a Alep, hoje você é um deputado estadual. Gostaríamos de saber qual que é a diferença entre o legislativo de uma Câmara Municipal e o legislativo do Estado. Como está sendo essa experiência e como foi para você assumir em 1º de janeiro? Bom, primeiro assim, o legislativo, de uma forma geral, é sempre mais ou menos um processo idêntico, né? Que são tramitações em comissões, tramitações normais. Só que assim, cada um tem sua particularidade.
A Câmara de Vereadores, quando você tem projetos que começam a afetar a população ou demandas que a população leva para a Câmara, eles são mais incisivos, né? Porque são mais presentes. A Assembleia já não é tão presente assim. A pessoa vai brigar sempre por um reajuste salarial dos professores, alguma coisa que são macros, né? Então, é diferente, né? A própria presença da população nesses quesitos assim. Só que sim, o processo legislativo aqui, a gente tem particularidades. Por exemplo, as comissões. As comissões, muitas vezes, aqueles que representam aquele projeto, eles estão presentes. Lá a gente tem também a participação, mas que sempre o processo legislativo lá, ele sim, tem base e tem oposição. Então lá a força da base é muito mais incisiva. Que aí, acredito que o Congresso Nacional também seja assim. Quando se tem já a conjunção de partidos que fazem parte da base, quando se decide aquele projeto é do governo e tem que ser bom, vai fazer parte dele, você pode até incrementar com algumas emendas. Mas quando as lideranças já tomam aquele posicionamento de favorável ao projeto, aí ninguém discute, já aprova na hora. É muito mais fácil, mais rápido. Só que a discussão em Câmara de Vereadores é muito mais incisiva, mais presencial. E você tem visitado os municípios do Paraná como deputado estadual? Como está sendo esse trabalho? Tenho. Como nós entramos agora de 1º de janeiro para cá, que eu assumi com a vacância do deputado Marcel Miqueleto, que a eleição foi em 2022, eu fiquei como primeiro suplente, e ele assumiu, concorreu à prefeitura de Assis Chateaubriand e ganhou. Então, com essa ida dele para a prefeitura de Assis Chateaubriand, sobrou a vaga que eu assumi a partir de 1º de janeiro. Então, eu já não tinha prefeitos na minha mão. Prefeitos que eu ajudei a eleger nessa última eleição. Então, essa é uma dificuldade que a gente sofre um pouco, né? Mas também, por outro lado, a gente, como base Londrina, nós estamos trabalhando muito para que a minha presença na Assembleia seja para representar Londrina e o norte do Paraná. Eu falo muito que nós tivemos agora a abertura de emendas parlamentares dos deputados estaduais. Essas emendas parlamentares de 4, 5 meses que nós estamos aí, só para Londrina nós demos quase 10 milhões de reais. Já. Pensando em Londrina. Para as escolas aqui de Londrina, nós demos 100 mil para cada escola e mais de 20 escolas. 100 mil reais para cada escola. Olha o quanto que é um ganho. Então eu sou um dos 54 deputados estaduais. Só que um que traz recursos para Londrina. Então um que traz recursos para a nossa região. Então por isso que eu acho muito importante a representatividade da cidade, representatividade da região. Então aqueles que votarem em candidatos ou deputados que são de fora, pense bem. Porque muitas vezes ele não vai mostrar as emendas para a cidade. Isso vai fazer uma falta muito grande para a nossa cidade e nossa região norte do Paraná. E hoje o senhor se considera a base do governador Ratinho Júnior? Desde que nós entramos, aí o nosso partido já fazia parte da base. Então eu também concordo muito que o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, está fazendo um excelente trabalho. As cidades hoje do estado do Paraná estão diferenciadas hoje no cenário nacional. Para você ter uma ideia, nós entregamos hoje 128 residências aqui na Zona Norte. E o governo do Paraná fizeram mais de 100 mil residências com incentivo do governo. Recentemente foi lançado o projeto do Vida Fácil para pessoa idosa. Aqueles que têm mais de 60 anos, casais que têm mais de 60 anos, que nunca tiveram moradia própria, eles têm a oportunidade de ter hoje. Por quê? Qual que era o critério? Sempre tem uma contrapartida das pessoas. Eles tinham que dar 80 mil reais de contrapartida inicial. E eles não tinham dinheiro para dar. Como que 60 anos, muitas vezes, ganham um salário mínimo, vai dar contrapartida disso? Aí o que o governo fez? Eles estão dando a contrapartida como subsídio. Aí as pessoas idosas estão tendo condições hoje de ter moradia própria depois de 60 anos de idade. Hoje nós estamos atingindo agora a 100% de asfalto nas cidades. Já chegou-se agora a cidades com até 100 mil habitantes.
E a maioria das cidades hoje, mais de 320 municípios do Paraná, tem menos do que 50 mil habitantes. Então você imagine todas essas cidades com 100% de asfalto na sua cidade. Então esse é um avanço muito grande e o governador Ratinho Júnior está fazendo um bom trabalho no Senado do Paraná. Temos uma participação aqui que é uma pergunta bem pertinente. É a Kathleen Oficial. Ela falou: oi, tudo bem? Pergunta para o deputado se vai ter uma lei para mães de autistas que recebem o BPC e precisa trabalhar. Ela precisa ser registrada, mas tem medo de perder esse benefício porque é uma mãe solo. Acho que, traduzindo, acho que ela precisa trabalhar para complementar a renda, mas se ela for registrada, ela perde o benefício. Sabe se tem alguma movimentação para uma lei que possa auxiliar lei isso? Federal, né? Hoje o BPC é uma lei federal, né? Uma lei de assistência social lá que ajuda numa um valor que eu acho uma esmola. Eu acho uma esmola e aqueles que têm condição de ter um BPC hoje, eu acho, assim, uma renda baixíssima, que quase todos não conseguem ter, né? Então, eu sou do ponto que qualquer deficiente hoje, ele tinha que ter no mínimo um salário mínimo. Um salário mínimo. Seja de qualquer família. Eu acredito que família muito bem financeiramente falando, ele pode até não precisar. Até seria um exagero falar que as famílias não precisam. Não, mas pelo contrário, quem precisa é o deficiente, não é a família. Então, esse dinheiro de um salário mínimo deveria ser para o deficiente que precisa suprir com remédio, precisa suprir com as suas terapias e precisa suprir naquilo que é necessário na sua necessidade. Então, o mínimo no Brasil hoje teria que ser um salário mínimo para todos os deficientes. Né? Então, é difícil a gente interferir numa legislação federal que é do BPC. O que nós temos que tentar fazer é assim... E o duro que a lei federal ele fala sobre concentração de renda para ter o BPC. Então, como você vai fazer alguma coisa que é uma lei federal que é hierarquia de leis, né? Então, o que você tem que fazer é melhorar a assistência para as pessoas que precisam de uso. Por exemplo, se uma pessoa que recebe um BPC, adianta receber um BPC, mas não tem um dinheiro para pagar hoje uma terapia? Então eu prefiro que o poder público dê a terapia. Eu prefiro que o poder público dê o neuro para dar o diagnóstico precoce. Eu prefiro que o poder público invista nas entidades assistenciais hoje, que nós estamos na polêmica da lei das filantrópicas hoje, né? Que é da PAI e outras entidades que têm educação especial, que estão no dilema num processo lá no Supremo Tribunal Federal, que é um absurdo. Corre o risco de ser que é outro assunto importante para discutir, mas que realmente são leis federais que nós temos que realmente cumprir. Mas eu sou desse ponto. Como que é o nome dela? É a Kathleen. Kathleen. Viu, Kathleen? Eu sou do ponto que nós temos que ajudar a que você tenha realmente aquilo que é necessário para você não perder o BPC, porque vai perder se você tiver renda, né? E infelizmente é uma lei federal que nós não podemos atuar, né? Mas nós temos que ainda trabalhar para a gente poder, talvez modificar na lei federal, né? Futuramente, né? Eu acho que a lei federal pode ser modificada com o Congresso Nacional. Será que através do Estado ou até dos municípios trazer essa questão de terapia gratuitas não conseguiria fazer alguma coisa? É isso que nós estamos trabalhando. Para que tenhamos preparar tempo. a base, o apoio, ou não fazer, não dar essa perda do benefício, né? Você veja bem. Vamos pensar uma PAI da vida ou qualquer instituição filantrópica que atende deficiências. Eles recebem pela tabela SUS. A tabela SUS está defasada em mais de 10 anos, 15 anos. Né? Um fisioterapeuta lá ganha acho que R$15, eu acho, mais ou menos assim. Por hora de atendimento. Um absurdo. Né? Então, como que você vai ter hoje um valor que possa suprir a necessidade de profissionais que recebam com dignidade e que recebam e possam ampliar o atendimento? É muito difícil. Então, nós temos represamento de filas de espera nas instituições muito grande. Então, nós temos que abrir mais vagas, nós temos que ter mais terapias gratuitas e nós temos que incentivar mais instituições a receberem e atenderem a quem precisa. É isso. Já? Bom, Aguinaldo, agora já entendemos um pouquinho da trajetória do
Jairo como vereador, agora... Se deixar, nós fica até amanhã falando da Eu vou trajetória desse falar. homem, porque tem história, nós nem falou muito de Uraí, né? Mas, enfim. Vamos lá. Agora eu queria falar um pouco sobre a comunidade japonesa, tá? O senhor é um grande representante aí da comunidade japonesa. Fez um discurso que eu vi lá na Expo Japão que foi muito interessante. Quero que você fale um pouquinho como é representar essa comunidade e algumas demandas e avanços que teve aqui em Londrina com o seu mandato e com a sua representação dessa comunidade. Bom, primeiro, acho que nós temos que... hoje nós temos no Brasil com uma união de etnias, né? Então, a raça, a etnia japonesa veio e se integrou na comunidade toda brasileira. Então, assim como italiana, alemã e outros mais. Mas, especificamente, eu sou filho de um imigrante que veio do Japão. Ele nasceu no Japão, meu pai nasceu no Japão, e a família dele veio em 1935. A família da minha mãe já veio para o Brasil em 1929. Minha mãe já é nascida no Brasil. E está viva até hoje, tem 88 anos. Meu pai já falecido há 30 anos. Então, a vida do meu pai eu levo sempre como espelho, né? Por quê? A vida dele é mais ou menos igual dos imigrantes. Eles vieram, ele veio em 1935 para cá e veio para o meio do mato. Veio no meio do mato destocar, derrubar árvore para plantar café. Vieram com toda dificuldade. Aqui vieram uma família de meu avô, minha avó e 5 irmãos. E depois de um certo tempo, 3 irmãos do meu pai faleceram e a minha avó faleceu. Então meu pai perdeu 3 irmãos, mais a sua mãe. Aí ficou meu avô, meu pai e uma irmã dele. Então com essa dificuldade, meu avô juntou um dinheirinho depois de 4, 5 anos e retornou-se ao Japão para estudar, porque aqui ele estava muito frágil, muito perigoso, até de uma dificuldade da época que era a saúde, né? E meu pai ficou até os 18 anos lá no Japão. Com 18 anos ele já uma pessoa já adolescente, já homem formado praticamente, né, na época. E meu avô trouxe ele de volta pro Brasil, e aqui ele teve que refazer sua vida como um imigrante, né? E nessa vida ele aprendeu lá no Japão o estudo, mas aqui no Brasil ele tinha, na verdade, ele era analfabeto no português. Ele tinha um aprendizado japonês, mas não tinha o aprendizado português em brasileiro. Aí aqui ele fez o Mobral na época, uma Madureza, ou o EJA hoje, atualmente é o EJA, né? Então ele fez toda essa recuperação de todo esse tempo perdido em 3 anos. E esses 3 anos ele estudou muito. A minha tia falava muito que os livros deles eram em português, né? Mas tudo escrito em japonês do lado, porque ele entendia mais o japonês, mas ele tinha que aprender o português, né? E aí ele fez todo esse processo natural de analfabetismo para alfabetização. Ele passou na Federal em Curitiba em medicina, né? Então isso aí mostra muito a perseverança, a vontade de crescer, mas com o objetivo, claro, de poder superar o obstáculo, né? Então hoje eu acredito muito que muitos superaram muitos obstáculos. Eu estou falando na vida toda de pessoas no nosso cotidiano, brasileiros e descendentes, né? Não só brasileiros da raça japonesa, que são nipo-brasileiros, mas todos os brasileiros hoje enfrentaram a sua dificuldade. Mas eu acredito muito com esse aprendizado, para mim, ele trouxe que nós temos que se perseverar, nós temos que, quando você tem um objetivo, que seja para o bem, você tem que buscar sempre esse objetivo. Concentrar, focar e trabalhar muito para que alcancemos esse objetivo. Recentemente tivemos a visita da princesa lá, né? Isso, Japão. Princesa Kako. Isso, tava fugindo. Kako, isso. E aí um fato curioso, né? Deu vontade de dar risada, mas de desespero, né? A praça linda que a gente tem. Realmente ela é linda no projeto, linda, maravilhosa. Quando tava tudo funcionando, tudo bonitinho. A princesa Kako, né? Veio pra cá fazer a visita e aquilo lá tava literalmente abandonado. Uns funcionários desesperados lá tentando ligar uma lâmpada num poste. Eu passei, porque eu tô trabalhando mais na região central, então eu passava por ali, né? Mas que esse povo tá ali desesperado, roçando rápido, e a princesa aqui? Não prepararam, parece que não leram o manual. Falei, gente, vamos preparar, pelo menos dar né? Jogar a sujeirinha embaixo do tapete aqui para receber. Acho que ela não pôde nem visitar aquele local, né?
É um fato curioso, a gente dá risada, mas de desespero, porque aquilo dali realmente está abandonado. Tem um pedaço daquele monumento que simboliza o navio lá, né? Isso, o navio. Que foi até furtado, o cara tirou o inox dali e levou embora para vender, cara. Não, é absurdo, porque desde final de janeiro, quando o prefeito Thiago Amaral assumiu, eu já procurei a CMTU, procurei aqueles que já faziam parte do secretariado, para a gente pensar nesse momento de hoje. Eu falei, olha, nós estamos para receber a visita do membro da família imperial pelos 130 anos do Tratado Comercial, e como nós vamos fazer com a praça, que é o símbolo dos 100 anos da imigração japonesa, sabe? É um absurdo a gente não ter algo que possa simbolizar, né, essa ligação entre os dois povos. E aqui em Londrina, a ligação seria a praça da imigração. Uhum. E eu conversei muito, né, eles sempre jogaram para os outros resolverem. Para os outros resolverem, que nós temos que não sei o que conversar com alguém. Eu falei, não, nós temos que conversar, não, nós temos que resolver, sabe? Aí no fim foi o não deu tempo. Que serviu. Foi uma maquiagem para tentar resolver, mas não resolveu. E nós não conseguimos nem colocar no itinerário. Agora passaram uma tinta em volta de algumas coisas lá. Quem passar lá vai ver que tá mais ou menos pintado, mas ainda tem sinais de abandono, né? O que mais revolta é isso, né? Você imagina hoje no cenário, eu estou falando especificamente da praça, num cenário que nós temos 130 anos. Mas muitos cenários hoje que nós precisamos reconstruir. Então, uma das particularidades que eu fiz hoje, como um descendente nipo-brasileiro, lá na Assembleia, eu já destinei hoje, que nós já estamos fazendo já a terceira reunião, e amanhã tem uma reunião até, porque assim, é um projeto específico. E a particularidade dessa praça Tomi Nakagawa, que fica no centro, ele tem que fazer parte de um ponto turístico para a cidade. Porque certeza. A rodoviária está próxima. Não estou falando que é uma praça dos japoneses, pelo contrário, é uma praça da cidade que vai trazer ponto de turismo para a cidade. Como um dos pontos, assim como Igapó, nós temos que trazer pontos que sejam importantes para mostrar para o Brasil todo que nós temos alguns pontos. Uma pessoa vem da Alemanha para cá. Aonde você vai visitar? Só Igapó. Vai ver a barragem do Igapó e visitar um shopping. E que está lá ainda com um problema lá de vazamento. Que aliás não dá nem para, bem lembrado, não dá nem para levar no Igapó direito, que tem uma então onde que nós vamos levar? O Jardim Botânico também está com problema. O Arthur Thomas não tem uma revitalização. Então o que eu fiz agora? Já destinei R$500 mil das minhas emendas para a gente revitalizar primeiramente a praça Tomi Nakagawa. Nós já estamos com um projeto específico, aí já solicitei alguns voluntários, engenheiros e arquitetos japoneses que têm a particularidade de alguns cenários japoneses lá, para a gente construir esse projeto, para a gente poder fazer a revitalização. Né? Aí eu estava tentando trabalhar em cima do Arthur Thomas e da Saqueda. Aí o Arthur Thomas, hoje o Itaipu parece que vai ajudar, mas não vai ter todo o dinheiro para o Arthur Thomas. Então nós temos que aguardar para a gente ver o que vai acontecer, o que vai dar para fazer, para depois a gente acionar. O Daisaku Ikeda é a mesma coisa, nós tivemos lá um acidente que morreu uma criança. Eu não sei, não sei se você foi lá recente, mas eu passei por lá, que lá era uma represona grande. Uma represa, a primeira usina tem um córregozinho lá só agora, em mapa com lá. Tá feio, tá até isolado. A primeira usina de energia elétrica da cidade foi feita lá, né? Então, você veja como que acontece, né? Lá foi feito na época de 2018, teve aquelas chuvas e teve aquele rompimento da barragem. Sim. Desde então a gente está trabalhando. Uma vez eu consegui uma verba de R$1 milhão como vereador para a gente revitalizar lá. Só que o que aconteceu? Não dava. Porque a projeção não tinha projeto. E quando foram discutir sobre a necessidade do que poderia ser, falaram em 3 milhões. Falei, gente, mas o que eu vou fazer com 1 milhão? Então vamos procurar os outros 2. Mas aí a prefeitura não conseguiu achar os outros 2. Né? Se for ver cultura e turismo em Londrina, tem muitos pontos, né? Teatros aí, que é Elefante Branco ali, aqui próximos aqui é o de Melo, fechado há bastante tempo. Não temos um centro de eventos, que é um negócio particular lá hoje, né? Não tem nada público, né? Então, se for ver, Londrina é realmente carente disso, né? Tem muita deficiência ainda. Mas aí, de pouco em pouco, eu não tenho um cobertor muito grande, mas de pouco em pouco a gente vai construindo. Então, as festas rurais. Nós tínhamos festas rurais aí, que eram um ambiente turístico muito grande. Todo mundo gosta. Eu fui, domingo agora, almoçar num restaurante rural. E tinha muita gente lá. Tem muita gente indo.
Então, onde você vai sair no final de semana? Você londrinense, você da região. Algum lugar que possa ser tranquilo, né? Aí nós vamos em shopping. Tá lotado de gente da região toda. Não estou desmerecendo, não, pelo contrário. Nós temos que ter vários pontos diferentes. E muita gente gosta do turismo rural, não é? Então, aí nós já estamos trazendo emenda de 500 mil reais. Eu propus, conversei com o secretário da Cultura, conversei com o prefeito. Eu estou dando 500 mil reais para começar a reativar as festas rurais, que vai ser feito. Então, 100 mil para cada distrito para a gente poder fazer. E se a gente conseguir, nós vamos ampliar isso aí para mais distritos. Para reativar aquele turismo rural para a pessoa que está no distrito, festa do milho, valorizar e ser valorizado. Mas que essa renda, veja bem, seja para entidades lá do distrito, não para particulares. Não vai ser assim. E não vou, né, vou concordar e não vou aceitar que seja para alguém ganhar dinheiro com isso. Mas tem que ser para a entidade que vai ser da região e do distrito, que vai poder trabalhar e sustentar a sua receita. E Jean Monteiro, acho que está aqui, pode até concordar ou discordar também, fica a critério dele. O londrinense gosta de uma reunião de pessoas, né? Porque um negócio comum que a gente está vendo é essas microfeiras que está tendo à noite, várias feiras gastronômicas, feiras gastronômicas. Ontem fica lá quarta-feira fica no Estádio do Café. Hoje eu sei que tem uma lá no distrito do Espírito Santo, ó, que é na feirinha da Maves. O duro é o frio, né? O duro é o frio. Mas juntou 3, 4 barraquinhas, o pessoal vai. É um negócio. Agora eu imagino uma festa aí, uma festa da uva, uma festa do milho, né? Então, e outros pontos que a gente pode explorar. A gente está muito refém aqui em Londrina, tipo Londrina só, né? Exato. Não tem a pujança turística que sempre teve Londrina, né? E tá mais provado. Qualquer junção de pessoas, a população vai. Porque sente vontade disso. É uma carência, né? Sim. Eu acho que assim a vida fica mais gostosa, né? Com certeza. Porque assim, não tô falando que todo mundo vai ter dinheiro para tudo, né? Mas coisa simples. Uma festinha da uva, que seja lá uma coisa diferente para encontrar a família. Só de encontrar a família já é um motivo de alegria, porque você não tem outro motivo. Se não fizer alguma coisa para se encontrar, né? Sim. Isso foi muito bom. Jean Monteiro, é contigo. Bom, Aguinaldo, antes de entrar em questão de futuro, se o deputado vai concorrer a outros cargos, quero fazer um desafio aqui para você, Aguinaldo. Não vem com esses B.O. para cá, não. Não, vamos lá, vamos ver se você evoluiu nesses 2 anos para cá. Desde o início do projeto, deputado, Aguinaldo Nascimento, que diz que não gosta muito de política, ele sempre falava, cara, acho que se tiver uns 2 vereadores ali, que eu conheço o nome, é muito. Né? Aí a gente foi evoluindo, foi crescendo, a gente entrevistou bastante vereadores, né? Quero saber de Aguinaldo Nascimento. Jairo Tamura, era um que você sabia o nome naquela época? Eu fazia você gosta de Dragon Ball, né? Tinha o tal da fusão, né? Eu fazia ele com o Tominaga. Rapaz, abraço, Tominaga também tá na lista de sempre quando eu encontro com ele fala que quer vir, a gente tem que encaixar ele também pra mim. Mas eu não lembrava dos 2, eu lembrava de um que era os 2. A qualidade japonesa, né? Rapaz, era tão difícil lembrar o nome dos vereadores, hein? Mas você não podia lembrar do Tominaga porque eu sou muito mais bonito que ele. Olha, polêmica aqui, hein? Tominaga, vem defender aqui, hein? Bom, então agora já sabe, né? Já conhece, já sabe a diferença, né, Aguinaldo? Não, após o programa e a gente começar a ver quem que eram os vereadores, sim, mas esse é um fato que no começo eu lembro de cor salteado. Eu lembrava de uns 2, 3 lá e que era o Jairo Tominaga. Que bom. Bom, agora falando um pouquinho de futuro, quero entender do senhor como está a sua visão para projetos futuros. Se vai para uma reeleição para deputado estadual, se pensa em outro cargo, se pensa talvez num poder executivo no futuro, aqui em Londrina, quem sabe ser um prefeito. Então quero saber do senhor como estão os projetos políticos para o futuro. Bom, primeiro acho que eu entrei agora como deputado e ainda não conheço a fundo como que é ser um deputado, mas sabe uma coisa que eu fico bem assim feliz? Porque em pouco tempo, as emendas que eu tive como deputado eu consegui trazer para Londrina e toda a nossa região norte do Paraná. Então, isso me trouxe como instrumento de uma representatividade. É por isso que eu luto muito para que Londrina tenhamos deputados estaduais daqui, deputados federais, e possíveis governantes
a nível estadual e federal, né? Então, eu vejo hoje uma importância muito grande eu ser um deputado estadual, representando a cidade. Porque o prefeito, o Thiago Amaral, era deputado, então nós perdemos ele, mas aí eu entrei no lugar. Mas pode ter certeza que a minha ida para a Assembleia, que eu espero que ano que vem tenha reeleição, eu vou participar da reeleição para deputado estadual, né? Não tenho nenhuma pretensão de ser federal, ou senador, ou governador, alguma coisa assim. Ele falou assim no começo do programa, lembra? Não tem pretensão de ser político, nada, né? Foi vereador em tal lugar. Você tá vendo? São sinais. Não, mas nesse caso, eu tô aprendendo a ser um deputado estadual. E como início, eu acho que hoje a função de um deputado da cidade de Londrina, ele se torna muito mais importante porque eu estou trazendo recursos, estou trazendo obra, estou trazendo, para ter uma ideia, nessa emenda que eu estou trazendo aqui, eu trouxe para 6 postos de saúde, 6 reformas, R$300 mil cada um. Então olha qual a diferença que não vai fazer para a população em torno dessa OBS, né? Qual a diferença que não faz para uma escola que eu dei R$100 mil para cada escola? E outras escolas que nós estamos trazendo ar-condicionado para que as escolas tenham o ar-condicionado nas suas escolas para minimizar o calor para as crianças que estão estudando lá. Né? Chromebooks, computadores que vão estar na escola para melhorar o aprendizado e a eficiência educacional de todos numa era tecnológica que nós estamos tendo agora. Então, você imagina uma escola não ter computador, não ter Chromebooks, né? Então nós estamos trazendo para várias escolas Chromebooks. Várias escolas ar-condicionado que muitos tinham um ventilador. Que com o calor que nós temos na cidade, na época do calor, é insuportável. Então vai amenizar muito e melhorar a qualidade de vida da estudantil de todos que frequentam essas escolas. Que bom. Você falou que amanhã vai ter lá na Assembleia, você vai estar em Curitiba amanhã. Não. Eu tô aqui. Amanhã eu tenho daqui. reunião aqui a respeito com os técnicos, né, arquitetos e coisas, a respeito da revitalização da praça aqui de Londrina. E também vou ter uma outra reunião depois à tarde para outra obra que nós estamos tentando fazer aqui na cidade de Londrina. Ó, se quiser contar em primeira mão, não. Mas enfim, é segredo. Segredo. Percebemos que é segredo. E tem outra obra que nós estamos trabalhando muito aí, são 2 obras na verdade. É uma obra importante para a Guarda Municipal que nós estamos trabalhando, que já conversamos hoje, né? E também outra obra que vai custar mais de 10 milhões que nós já estamos tratando muito sério em cima disso. Que legal. A cidade de Londrina. Que bom. Já aproveitando que aqui a gente tem um deputado estadual, né? Faz muito... Você tá morando em residência em Londrina ainda? Não, aqui em Londrina. Eu só vou para trabalhar em Curitiba, segunda, terça e quarta. Quinta, sexta e sábado e domingo eu tô aqui na região, né? E eu preciso também representar a nossa região norte do Paraná, né? Que as cidades em torno dependem de Londrina, região metropolitana. Então eu tenho que também dar uma ajuda para que também não sacrifique em Londrina. Quando a gente ajuda uma estrutura, por exemplo, de saúde numa cidadezinha pequena, ele não vai mandar o pessoal para Londrina e sufocar a nossa parte pública de saúde. Então, melhorando lá, melhora para Londrina. Okay. Então, tudo isso é reforço. Que legal. E aí você faz muito esse trajeto Londrina-Curitiba, né? 8 mil quilômetros por mês. 8 mil quilômetros por dirigindo. mês. Eu dirigindo, não tem motorista não. Ah, não? Não. Hoje recebemos aí a notícia, foi vinculados em vários meios de imprensa aí, né? Que inclusive lá no Blogspot anota aí Londrina, se quem quiser seguir lá pode procurar. Que a operadora, as operadoras de passagens aéreas daqui para Curitiba só tem duas únicas linhas, né? Vamos dizer, uma cedo e uma tarde. E ela vai retirar da manhã, né? Primeiro período lá. O que você acha disso? Daqui para Curitiba já quase não tem interligação, né? Um método rápido de chegar lá. E aí vamos lá e me tira mais uma ainda. Para um deputado é muito importante, né? Eu acho que para toda a população que precisa desse tipo de transporte, né? Eu não uso porque a passagem ficou muito cara para a gente poder gastar numa passagem aérea. Então fica muito mais barato para mim de carro. E isso é para mim. Mas aqueles que precisam de ser um meio de transporte rápido e muitas vezes por necessidade de estar mais rápido na capital,
isso é realmente lamentável. Hoje mesmo nós estivemos conversando com o pessoal da Invest Paraná, do governo do estado do Paraná, agora à tarde, e o que nós podemos fazer para que, assim, a decisão de uma empresa aérea de cortar é uma decisão da empresa, não temos como interferir nela, mas nós podemos convencê-los e trazer talvez uma bonificação para que ele possa continuar seguindo. Se o custo está ficando caro para ele, então vamos tentar minimizar o custo para que ele consiga ter realmente essa linha de volta para a cidade de Londrina ou ampliar as linhas, sabe? Então isso é importante. Eu acho que assim, antigamente a gente tinha 4 horários para Curitiba. Né? É um absurdo que a gente diminuiu tanto assim. Né? Então a pandemia trouxe uma certa dificuldade para as empresas aéreas, claro. Mas eu acho que nós temos que começar a construir meios rápidos de transporte. Eu ando de carro, mas assim, o número de caminhões hoje na estrada é muito grande. Não tem uma vez que eu vou que não tem um caminhão tombado. Sabe, isso é um risco muito grande, né? E isso nós estamos vendo. Agora entrou a cobrança do pedágio, infelizmente, mas também, felizmente, eles vão dar um suporte mais ágil, mais rápido para aquele que está andando nas estradas. Pena que ainda não tenha duplicação, que espero que daqui até 4 anos ele esteja todo duplicado aqui a Curitiba. Já melhorou bastante esses trechos duplicados aí, mas ainda tem pontos ainda bem muitos, críticos ainda, né? Muito. Até o duplicado a turma faz cagada, né? Imagina no que não é, né? Mas o interessante é saber, né, e sentir aqui que é um deputado consciente, né? Que pelo menos não está gastando tanto com passagens aéreas. Claro, a gente citou aqui de deputados, né, que vão daqui para lá, mas essa linha ela é importante para empresários, para o pessoal que vai buscar recursos, para motivos de saúde. Sim. Se tiver uma emergência lá em Curitiba, se você tiver que sair daqui para ir em São Paulo, em Guarulhos, esperar uma conexão e ir para Curitiba, é quase o mesmo tempo que você foi de carro. Praticamente. Não é verdade? Praticamente. Então foi um fato curioso que surgiu hoje na mídia e falei, já aproveitar a presença dele, já vamos verificar, né? Mas já conversamos até numa situação a nível federal, se for para conversar ali no Ministério, conversei hoje com a deputada Lenir, né? Para ver o que a gente pode fazer via Ministério do Transporte para solução. Sim. Né? E também via o governo do estado, que o governador hoje interino, Darcy Piano, estava aí, com todo o staff dele, já começamos a conversar sobre qual a solução que nós vamos ter em relação a esse transporte que foi cortado. Que isso, é bacana, bacana. A Lenir de Assis também esteve aqui na nossa bancada. Encontrei com ela na Câmara de Vereadores, perguntei, e aí, sente saudade? E ela debruçada naquele cantinho lá assim, rapaz, com a cara de que tava querendo ali, mas são coisas diferentes, igual você comentou aqui, são situações diferentes. Um abraço, Lenir, um amor de pessoa, né? Já montei? Vai ler algumas participações? Não, depois, daqui a pouco. Depois? Antes de entrar na nossa parte final, queria mandar um recado aqui de uma das nossas telespectadoras, a Rebeca, que é minha prima. Ela te mandou um abraço, falou que admira seu trabalho e que o filho dela é autista e que você tem bastante grupos autistas, então é difícil ela me mandar mensagem, mas me mandou mensagem hoje justamente para te mandar um abraço, falar que você representa muito e ajuda muito a comunidade autista. Obrigado, Rebeca, e eu acho que é importante a gente somar, como eu falei, eu não sou a solução, nós temos que somar e procurar a solução junto. Porque assim, eu acho que todos vão sentir a melhoria. Isso é importante, né? Então a gente tem que começar a sentir na pele a dificuldade. Claro que nós não vamos sentir 100%, mas sabendo que o objetivo nosso é deixar nossos filhos independentes no futuro, aí já tem um caminho certo para seguir. Beleza, mandar um abraço aqui pro pessoal que também foi chegando. O Ivonei Trindade, que tem um programa de reflexões bíblicas, exemplos de vida, também aqui no Estúdio 43, desejando boa noite, passou aqui, ele tá nos projetos, assim, totalmente inusitados, e eu tô curtindo. Agora ele é piloto de automobilismo virtual. Pensa no homem que tá evoluindo, hein? Era ruim, rapaz do céu, mas agora já tá melhor, já tá ganhando, então já tá evoluindo. Você fala que eu sou louco de gostar da política, eu acho que eu gosto de Fórmula 1. Não, eu não gosto de Fórmula 1, eu gosto de todo e qualquer corrida de automobilismo. Falou que tem corrida de tartaruga na madrugada na Indonésia, eu acordo pra assistir. Então, só pra você ver o nível do cidadão aqui. Mas abraço, Ronei. Que mandou um abraço aqui também foi o Lincoln, do Partido Novo. Aliás, Lincoln, do Partido Novo, fez aniversário na terça-feira. Exatamente. Você mandou os parabéns pra ele?
Não tive tempo ainda, mas eu mando os Deus, parabéns ao mas vivo. agora. Parabéns Lincoln. atrasado. E dia 30 você vai estar aqui no podcast Ponto de Vista, viu? Exatamente. Lincoln, que faz um trabalho de fiscalização de alguns pontos. Aí, recentemente foi lá na UEL ver aquela obra da biblioteca que estava parada, agora voltou, mas disse que vai entregar em novembro, mas não tem cara de que vai ser em novembro, não. O Lincoln tem que fazer um bolinho para trazer pra gente agora, hein? Já deixou. Ó, parabéns aí. Já deixou a expectativa lá em cima, hein, Lincoln? Percebeu aqui, né? Abraço, Lincoln. Valdecir Moraes também mandando aqui um boa noite. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, que tá vindo aí pela audiência de Jairo Tominaga, né? De Jairo Tamura. Se sentirem à vontade, se inscreva no nosso canal, que vai ser de grande valia. Já montei? Bom, Aguinaldo, acho que agora a gente já está indo para nossa parte final. E assim, deputado, desde o início aqui do nosso projeto, a gente tem algumas perguntas que a gente chama de perguntas padrões, tá? No início eram 2, se tornaram 3, nas eleições se tornaram até 4, porém agora em 2025 a gente reformulou para 2, né? Pegamos as 2 melhores ali e colocamos aqui no podcast Ponto de Vista. Mas quem abre essas perguntas padrões é Aguinaldo Nascimento. Eu criei a pergunta, mas Aguinaldo Nascimento É mentira. vai fazer. É mentira. Isso não tem nada registrado. Jogou pra você. Não. Isso não tá registrado, então é do programa. Então vai lá. Mas é eu que criei ela, Tá. pronto. Não quero nem saber. Vou puxar a autoria. Tem nada provando, né? Jairo, a gente tem essas 2 perguntas, né? Igual o Jean comentou aí, e elas sempre se mantiveram instáveis, né? E Pessoal gostaram são bastante, as mais legais de se ouvir. Umas reações a gente se assusta, outras reações não, né? Essa eu tô ansioso para ouvir. Eu também, cara. Eu Eu não acho- sei o que vai sair dali. eu acho que eu Mas, sei. sabe, não dá bom. Tchau. Mas a minha ela é bem direta, bem simples, tá? Então, Jairo Tamura, você tem um político de estimação? Aquele cara que você gosta, aquele exemplo de político? Se fosse um candidato hoje, você faria campanha para ele? Você panfletaria, divulgaria? No popular, um político de estimação? Bom, hoje eu tenho, pelo aprendizado, pelo cenário que nós temos hoje atual, eu estou admirando muito o governador Carlos Massatin Júnior. Eu acho que ele não tem tido hoje ele olha todos os municípios de um olhar diferente. Então, para se ter uma ideia sobre esse asfalto que está sendo 100% feito, primeiro nas cidades menores. Então, são dificuldades inerentes de cidades menores que têm a dificuldade financeira, que está sendo olhado com um olhar diferente, sabe? O olhar das habitações sociais que precisam ser feitas. Então, esse olhar, ele mostra o quanto um gestor ele tem que pensar nas pessoas, né? Então, acho que isso são fatos importantes, onde o governador hoje, ele não tem uma polarização entre direita e esquerda, mas ele olha a todos de uma forma igual. É uma forma que você tem que pensar quem são as pessoas que estão do outro lado, você como gestor. Então isso aí me admirou muito, né? Esse tipo de condução do Estado, né? Esse tipo de condução pensando na gestão de uma forma honesta, uma forma responsável, mas pensando também nas dificuldades, né? Ele pode ser hoje um grande nome hoje no cenário nacional, que possa despontar hoje como um pré-candidato à presidência da República, na qual eu não só apoio, mas também vamos ter um paranaense disputando a presidência do nosso país, né? Então, para mim, é uma admiração muito grande que eu tive ele agora, uma pessoa nova, uma pessoa que tem uma visão diferente, uma pessoa que tem tudo da inovação, tem tudo da tecnologia, mas também tem tudo de olhar para as pessoas que mais precisam do governo. Então, isso são fatos importantes que me trouxeram muito a ter uma admiração muito grande por ele. Legal. Eu esperava uma outra resposta. Eu esperava também. É. Eu esperava ouvir. Mas eu estou satisfeitíssimo. Eu estou muito satisfeito. Mas Eu nunca me decepciono com essa pergunta, você acredita? Eu espero uma coisa, vem outra, eu acho legal. eu esperava ele falar que o político de estimação dele seria o pai dele. Não, meu pai não é inspiração, mas ele foi um exemplo do que eu tenho que seguir. Como eu falei, cada um tem que seguir a sua carreira Exato. da forma atual, na forma da realidade, né? Mas é claro que sempre as pessoas que estão à nossa volta sempre são não só o espelho, mas a gente tem que mostrar para eles que talvez eles fizeram a parte dele, mas nós podemos fazer a parte dele um pouquinho mais. Legal. Maravilha. Já vão ter? Bom, agora a minha pergunta padrão, também ela é bem simples, tá? Eu usei de inspiração o Jornal Nacional.
que lá em 2018 e 2022 lançaram o Brasil que eu quero. O pessoal ia lá, gravava um vídeo, falava o Brasil que eles queriam, o Brasil que eles desejavam. Trazendo aqui para nossa realidade, Londrina e também Paraná, quero saber hoje de Jairo Tamura. Qual que é a Londrina que você quer? Qual que é a Londrina que você espera? Sabe, Londrina ou Paraná como um todo, ou Brasil como um todo, eu acho que tudo se resume em vida melhor. Sabe, qualidade de vida e aquela dificuldade que você tem que ter a ser superado com a gestão política, né? Eu, como político, eu tenho que pensar nas pessoas. E não adianta a gente participar na política sem pensar para quem que nós vamos trabalhar, sabe? Eu tenho um chefe, meu chefe é Deus, mas Deus, ele olha as pessoas como um todo. Então, se a gente não perceber que a nossa missão tem que ser instrumento para melhorar a vida das pessoas, então eu acho que eu estou errado no lugar errado, né? Acho que a política não deve ser para mim, não deve ser para ninguém. Então, acho que isso é o que a gente espera, que amanhã seja melhor do que hoje. E se a gente puder participar e deixar algo melhor para as pessoas amanhã, então nós realmente estamos deixando alguma coisa que amanhã a pessoa fala assim, olha, hoje a vida que eu quero melhorou bastante. Não chegou no momento importante igual e ideal para a minha vida, mas já melhorou. Então, acho que isso é o que a gente espera, que a vida melhore cada dia mais. Legal, satisfeitíssimo. Antes de ir para essa parte final, um comentário que surgiu, a gente recompartilhou o link aí no Facebook, né, para a transmissão, o perfil Sérgio Vanzo. Conhece, não? Conheço. Conhece? Ele fala assim, deputado, tudo bem, família? Estamos aqui no Distrito Espírito Santo, Londrina. Isso. Sérgio Vanzo, eu conheço ele bastante. Morei nesse distrito. Então e tem um café gostoso, hein? Tem, né? Tem um café bom. Fica a dica. Fica a dica aí. Fazer um propaganda no teu café, Sérgio. Ainda não consegui passar lá no eu esqueci o nome. Não é Colônia? Espírito Santo. Não, do café lá. Eu esqueci o nome do lugar lá. São Luís? Não, onde ele tá lá. É no Espírito Santo. Espírito exato. Santo. Distrito Espírito Isso, Santo. é quase um pouquinho pra frente ali, né? Ali do Sun Lake, Isso. Conheço ele porque eu morei nessa região, então a gente sempre viu o Sérgio Vanzo lá. Um abraço pra ele. Se algum dia quiser vir bater um papinho aqui sobre política e zona rural, a gente gosta bastante. Eu vou me divertir bastante. É um grande amigo, Ele é gente boa demais. Então, quis deixar registrado. E um outro comentário que veio num grupo, eu boto no grupo mais comportado e no grupo da Discord, né? E aí veio um comentário assim, cadê? Deixa eu achar aqui. Esse deputado, ele é... Cadê, cara? Olha, o cara esse deputado, aqui. ele é... O cara apagou aqui, viu? Ele viu certeza que... Mas estava escrito assim, esse deputado, ele é muito calmo. Quando queria ver em algum momento de quando ele era vereador, se ele perdeu a paciência e deu vontade de pegar no pescoço de alguém. Sabe, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio, né? Então, muitas vezes a gente pode ser agredido, pode ser de forma verbal agredida, mas eu acho que nada vale a pena se você repetir a violência que está sendo praticada. Uhum. Então, eu tento sempre receber, sempre com tristeza, aquilo que possa acontecer. Muitas vezes a gente tem que pacificar, né? Por exemplo, nós entramos em várias brigas internas, por exemplo, briga entre os vereadores. Você tem que chegar e pacificar. Pacificar e colocar sempre algo que seja para reflexão dos dois. Então, acho que tem gente que não muda. Uhum. Tem gente que não muda mesmo. Mas pra gente, eu sempre, claro que ninguém é de ferro, né? Todo mundo é humano para poder ter seus temperamentos, assim, até de raiva, né? É claro que eu também fico com raiva, eu sou humano também, tenho raiva, mas eu tento me controlar sempre, eu tento sempre me policiar, né? Então, muito difícil eu xingar alguém, muito difícil eu agredir alguém com palavras que sejam, assim, ofensivas. Uhum. Porque, assim, se você não gosta de uma ideia, você tem que procurar mostrar a ideia que possa ser melhor do que a dele. Exato. Não criticar e não chegar no ponto pessoal. Acho que isso só leva à guerra. Uhum. E isso não pode acontecer. Aqui, quando discutimos, eu bloqueio eles, desbloqueio lá pra terça-feira e assim vai, né? Assim vai. Pra manter o programa. Manter a paz no programa, né? Você viu, né? Tranquilo? É isso?
Jair, então, prazer enorme receber você aqui. Você não sabe, eu fiquei assim um pouco apreensivo, né? Vai vir um deputado, vai vir correndo para cá, tava com compromisso no Rio Grande do Sul, veio fazer outra coisa, será que vem? De repente aparece um homem, e vem mesmo, né? E a gente gosta disso. Eu me surpreendi com bastante informação que você trouxe. Espero que puxe e apoie muito essa causa da cultura, essa causa do autismo, dessas necessidades especiais. Torcemos muito para isso, porque além desse cuidado, a parte da cultura e também do turismo é muito importante para a nossa região, que é bem deficitária. Eu sempre falo que eu puxo muito para essa área do esporte, da cultura, que eu gosto muito disso. Eu estou mudando 2 campinhos. Meu campinho é para a região da cidade, tá? 2 meu campinho, que são projetos esportivos, né? Que vão mudar a vida da região. Né? Então, nós abrangemos todos os setores. Né, seja na cultural, seja na esportiva, seja na parte de saúde, né, então essas 6 pós-saúde que nós estamos reformando, isso vai ser muito importante. As escolas hoje nós estamos ajudando muito e estamos ajudando também a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiro. Você vê, todos são importantes na vida das pessoas. Então as emendas que a gente está fazendo hoje, eles são muito visados a melhorar a vida das pessoas aonde está sendo feita essas emendas. Legal, bacana. Isso é muito bom pra gente, né? Exatamente. Então, infelizmente, a gente tá chegando no final do programa, e no final de todo o podcast você viu que tem as considerações finais, né? Aqui no nosso programa a gente enjoou disso, então a gente vem mudando. A gente fala que esse momento, em vez de considerações finais, é o momento do podcast Ponto de Vista do Jairo Tamura. Isso foi ele que criou, tá? O programa, esse eu vou até registrar para não ter perigo de perder. O programa, neste momento, é seu. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, Jean. Sabe, quando você tem uma discussão do que você realmente é transparente, eu acho que isso mostra para Londrina aquilo que o pessoal não conhece. Acho que nem todo mundo está sabendo as emendas que eu estou conseguindo trazer para a cidade. Para mim, totalmente. Tudo que eu estou construindo hoje, nós estamos conseguindo, tentando fazer algo que é realmente importante, né? Então, na CIL, nós estamos tentando fazer com que a aproximação do governo com o Lidere, que é uma formação de jovens empresários aqui para a cidade, né? Então, são cenários onde o político tem que começar a pensar numa amplitude geral. E se não fosse o podcast aqui, não estava discutindo e falando aquilo que realmente eu estou fazendo. E muitas vezes não sabe nem que eu sou deputado. Então, muito obrigado mesmo por essa oportunidade, porque assim, nós entramos como deputado e ainda assim somos desconhecidos para muita gente da cidade de Londrina, da região. Então esse podcast está me dando essa oportunidade de poder mostrar aquilo que a gente está fazendo, trabalhando incansavelmente, né? Não tenho, assim, eles falam que assim, eu vou falar até 5 palavras que um grande empresário ele ensinou aos seus netos para ter sucesso, né? Primeira coisa, acreditar em Deus, né? Acredita em Deus, que Deus estará sempre junto com você, dentro do teu coração e também guiando os teus caminhos. Segunda coisa, priorizar a família. Então tenha sempre uma união de família. Terceiro, fazer amizades. Faça amizades, que isso vai ser importante para sua vida, né? E vamos deixar para depois eu falar o quarto aqui, então, e deixar um suspense no ar. Aí qualquer dia eu volto aqui para ele falar. Eu já tô bolando aqui altos cortes. Entendeu? Mas se o nosso convidado já se autoconvidou, vamos é isso que a gente quer. Vamos voltar outra vez. Tem quarta e quinta, tá? Com certeza. Então já fica aqui compromisso firmado. Isso. Quando estiver para Londrina, tiver um tempinho sem fazer nada, venha para cá. A gente vai parar até um café aqui agora. Vem sim. Que bacana, sensacional. Jean Monteiro, o programa podcast é seu. Bom, Aguinaldo, nas considerações finais eu sempre convido o nosso entrevistado para voltar, ter as portas abertas, mas ele já deixou esse gostinho aqui, né? E a gente gosta disso, quando se sente à vontade. Exatamente. É aquele famoso, você tá na casa da mãe, você fecha a geladeira com o pé, assim, né? Exatamente. Tanto assim, né? Vamos montar um. Então, já portas abertas para voltar, tá? E foi um grande prazer entrevistar você, conhecer você, né? Porque na época das eleições você foi muito pedido aqui, como você já foi vereador por 3 mandatos, o pessoal pede, leva o vereador Jairo, que ele representa a comunidade japonesa, né? E entrevistando você aqui e vendo que você também representa a causa autista, você falou um pouquinho aí, eu sempre entendo que um legislador ele é como se fosse um clínico geral. Ele tem não que entender de tudo, mas representar tudo.
Porque a nossa política ela é representativa. Então, se você foi eleito, é porque você representa muitas pessoas. E saber que você, como deputado estadual, está trazendo recurso para Londrina, isso é um ganho enorme para a cidade. Então, parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigado. A gente espera e também a gente vai cobrar que certeza. continue, né, Aguinaldo? Porque a gente certeza. acompanha muito a política, acompanha as pessoas que vêm aqui. Então, desejar para você muito boa sorte e, de novo, portas abertas aqui para voltar. Foi um prazer entrevistar você aqui hoje. Obrigado a todos, né? Mas, ó, o quarto e o quinto eu vou falar, né? Mas eu vou deixar para depois. Mas um deles é: não tenha preguiça. Isso é sempre Não importante. tenha preguiça. Sempre faça o trabalho que precisa ser feito. Agora ficou só Tá bom? Só ficou Mas vamos achar motivo Vamos para guardar. trazer ele. Jairo, um prazer enorme ter você aqui Jairo na bancada. Tominaga? Jairo Não, Tominaga. não. Eu sou mais bonito. Jairo Tamura. Isso foi só no começo, depois eu já aprendi o nome, tá? Obrigado. Realmente traz uma confiança, traz uma satisfação realmente ter você aqui, saber que você está lutando e está trazendo recursos e verbas aqui para nossa região e que foi para um mandato de deputado estadual levando as reais necessidades que Londrina tem. Não foi para lá para o cargo e se maravilhou lá, na verdade. É residente em Londrina e a gente está vendo que está levando e buscando recursos para problemas que você viu nos seus 3 mandatos, além de morador e que caminhou por Londrina toda, né? Então a gente fica muito feliz por isso. Portas abertas aqui, você sabe disso. Quando você vier para cá e tiver algum evento que você queira ir, dá uma ligadinha pra gente. A gente passa lá, grava uns 10 minutinhos. Vai ser muito divertido e muito recompensador, tá? Legal. Você já viu o filho de imigrante japonês, que o nome é Akira, e o meu nome é Jairo? Você entendeu por quê? Não entendeu, né? Não, Então na não. próxima eu conto. Já deixou enigmas aí. Olha, tem missão. Aguinaldo, isso que a gente nem falou do debate nacional, que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Exatamente, não nem puxou Tem pra lá. muita Então tem coisa. assunto para muita coisa ainda, né? Então eu reforço aqui os agradecimentos. Agradecer a todo mundo que veio pela audiência de Jairo Tamura. Só um adendo, tá? Se conseguir essas verbas, essas coisas assim, eu não sei como é que é a sua relação com redes sociais, mas ajuda bastante a divulgar, tá? Sim. Porque eu vejo muita gente fazendo muita festa com pouca coisa, né? Sim. Então eu tô vendo que você buscando recursos maiores, que devia ter um destaque a mais, e não tem tanto destaque chega, assim, né? né? Podcast Ponto de Vista é para isso também, tá? Se você tem aí, se você é um vereador, se é um deputado, seja lá quem for, ou tá conseguindo alguma coisa, entre em contato com a gente, vem aqui expor também, a gente vai adorar conhecer histórias assim. Então, a gente espera ouvir muito de Jairo Tamura aí, quem sabe nos próximos mandatos aí para frente também. Se Deus quiser, né? Eu não faço propaganda antes, eu tenho que fazer e Exato. cumprir Exato. aquilo que eu já estou Exato. fazendo, né? Então, Uhum. É isso. Satisfeito, Jé? Satisfeitíssimo, Aguinaldo. Então, por hoje é o que eu sempre falo, né? Fiquem com Deus, fique sempre são, salvo, seguro e junto dos seus. Até o próximo programa. Aguinaldo, só antes de terminar. Tirou meu discurso. Tirei, Aguinaldo, mas- Por isso que eu bloqueei um cara desse. Tá perdoado, já. Mas quarta-feira teremos um episódio especial. Vai ser a segunda edição dos Loucos por Políticas. A primeira edição foi com 2 rapazes de direita, né? O Loucos por Políticas 2 vai ser 2 pessoas de esquerda aqui e vamos fazer um grande debate aqui. Exatamente. No meio da semana vai ter alguns flyers, algumas flashzinhos, coisas aí que a gente vai anunciar quem vão ser, né, E só Aguinaldo? para explicar, o Louco por Política são pessoas comuns que gostam de política e não falavam em lugar nenhum. A gente Verdade. trouxe 2 de direita aqui e se divertiram. E a gente gostou. Agora vai trazer 2 de esquerda, mas não é o que vai sair. Então, aguardem, porque vai estar muito divertido e a gente vai poder conhecer também o que Pontos se de passa, vista né? Pontos de diferentes, vista diferentes. claro, cara. E aí, democratizar a informação, né? Exatamente. Agora podemos? Podemos. Então, fiquem com Deus. Até mais. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it